Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos, glórias a Deus. Eu vim nessa sexta-feira abençoada, quero deixar mais uma palavra que o Espírito Santo de Deus, irmãos, possa estar ministrando ao seu coração, amém? Eu peço que os irmãos me acompanhem aqui na Bíblia Sagrada, irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 13, e a palavra do Senhor nos fala assim, amém? Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que coisa mais linda, irmãos. Quando o nosso Deus nos escolhe, a palavra nos diz que Davi, Deus daquele dia, que foi ungido a rei futuramente. Deus daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Ele nunca mais se afastou de Davi. Mas o mais interessante, irmãos, que no meio de tantos irmãos, o Davi, o mais fraquinho, o mais franzininho, o ruivinho, que ninguém dava nada por ele, nem mesmo os seus familiares, né? O mais fraco de todos foi escolhido para ser ungido a rei, amém? Naquela época, irmãos, tinha um rei que se chamava Saul, ele já não andava mais de acordo à vontade de Deus, então Deus decidiu tirar ele do trono e ungir um novo rei, fazer um novo rei para futuramente cuidar daquele povo, amém? Porque Saul já não obedecia mais a Deus. O mais interessante, irmãos, que quando Deus chamou Samuel para ir àquela casa, a casa do pai de Davi, e dizendo para ele que ali sairia um rei futuramente, quando ele chegou lá na casa de Jessé, que era o pai de Davi, falou para que dali sairia um novo rei, e ele passou os seus 7 filhos pela presença de Samuel, porque os seus 7 filhos eram formosos, eram fortes, eram grandão, então as suas aparência externa, né, mostrava que dali sairia um rei, só que nenhum deles passou pela aprovação de Deus. Deus falava a Samuel, não é nenhum deles que eu escolhi para ungir a rei, amém? Então Samuel perguntou a Jessé, acabou os teus filhos? Será se não tem mais filhos? Será se Deus está mentindo? Porque Deus não é mentiroso. E ele falou, tem mais um que está no campo, que se chama Davi, mas ele é fraquinho, é novinho, é franzininho, é ruivinho, ninguém dá nada por ele, aqui nessa família ele é o último, né? Por isso que ele já está lá cuidando das suas ovelhinhas, está cuidando do nosso rebanho, porque aquele não é nem respeitado, ele é o mais moço, tem que respeitar a todos. Então Samuel falou, mande passar na minha presença, porque ninguém se sentará à mesa enquanto todos os seus filhos não passarem diante de mim. Então quando foram buscar Davi, a palavra nos diz que quando ele chegou à casa do seu pai naquele momento, quando Samuel, o profeta Samuel olhou para ele, o Espírito de Deus veio sobre a sua vida e ele se encheu de alegria e Deus falou a ele, este é o meu escolhido, este é o que está de acordo ao meu coração. Olha que coisa mais linda, irmãos, olha o que Deus nos deixa nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, o ensinamento que Deus nos deixa. Deus não vê a nossa aparência, Deus não vê o nosso externo, Deus vê dentro do nosso coração, amém? O mais fraquinho, irmãos, aquele que ninguém dava nada, o mais humilhado daquele lugar, foi o que Deus escolheu, porque Deus escolhe os mais pequenos, mas não pequeno em tamanho, irmãos, não pequeno em aparência, não pequenos, né, de alguma forma que venha diminuir aquela pessoa aparentemente, externamente, mas aquele que é pequeno de coração, aquele que é humilde de coração. Então Deus viu essa humildade dentro do coração de Davi, viu que ele o adorava, que ele o amava, e ali então ele foi escolhido pelo nosso Deus, amém, irmãos? Quantas vezes, irmãos, eu conversando, né, com os irmãos afastados da igreja, até mesmo aqueles que não são irmão Cristo, pregando a palavra de Deus, quantas vezes eles falam que não voltam ou não vêm para a presença de Deus, porque eles estão em pecado, irmãos, só que eles se esquecem que o nosso Deus, ele fala, vinde a mim, como você está, vinde a mim os que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos o aliviarei. Irmãos, nós temos que entender, irmãos, que nós temos que buscar o Senhor e não tentarmos melhorar pela nossa própria carne, pela nossa própria vontade. Eu só vou aceitar Jesus, ou só vou voltar para Jesus Cristo quando eu parar de pecar. Irmãos, isso é falso, isso é mentira de Satanás, é mentira do demônio. Você nunca vai conseguir sair do pecado, nunca vai conseguir transformar a tua vida, nunca mais vai conseguir voltar para Cristo se você achar que em primeiro lugar
lugar, você tem que parar de pecar. Se você se sentir envergonhado, porque você está pecando e envergonhando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente aqueles irmãos que estão afastados em Cristo. Irmão, não deixe o diabo te enganar. Você tem que primeiro retornar aos braços do Pai. A você que não aceitou Jesus, você tem que aceitar a Jesus Cristo, que é para Ele transformar a sua vida. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu era do mundo, eu vinha cheio de pecado. E quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu aceitei pelo amor. Eu não vim pelo ditado aquele que fala pelo amor ou pela dor, mas graças a Deus que eu fui pelo amor. E quando eu aceitei Jesus, Jesus Cristo transformou a minha vida grandiosamente. No mesmo momento que eu aceitei Jesus, irmãos, eu parei de beber, irmãos, parei de fazer as coisas erradas, traições que eu fazia, parei, de muitas coisas, escutar músicas do mundo, seculares. Aquele dia foi uma transformação na minha vida. Ali eu consegui modificar toda a minha vida, mas muitas coisas, irmãos, eu não consegui mudar. Muitas coisas eu tive que mudar na presença de Deus. Muitas coisas que eu fazia, irmãos, fofocas, intrigas, às vezes vivia mentindo, que eram coisas que Satanás tinha me mostrado quando eu era do mundo, e eu era craque para esse tipo de coisa, irmãos, mas eu achava que aquilo ali eu não ia conseguir mudar. Mas aí Deus foi transformando a minha vida e foi mudando a cada momento que eu estava na presença de Deus. Imagina se eu estivesse esperando para mudar, irmãos, eu já teria me perdido, eu já estaria de novo no mundo, irmão, já estaria condenado. A minha salvação em Cristo Jesus já não existiria mais. Mas glórias a Deus, que Deus transformou a minha vida, que Ele me chamou para me ir pelo amor, não em cima de uma cama, em cima de uma cadeira de roda, faltando um braço, uma perna, tetraplégico, paraplégico. Não, graças a Deus, irmãos, eu fui caminhando para Ele com meu coração aberto para conhecer esse Jesus, um Jesus que muitas pessoas falavam, mas muitas pessoas não me diziam como Ele era. Muitas pessoas vão te pregar a palavra de Deus, mas não contam o verdadeiro Jesus. Às vezes falam Jesus somente de prosperidade, mas não é este Jesus que eu aprendi a pregar, que eu aprendi a sentir dentro do meu coração. É um Jesus que Ele cura as tuas feridas, um Jesus que transforma, um Jesus que liberta, um Jesus que câncer, AIDS, doença nenhuma, lepra, fica de pé quando Ele quer curar, irmãos. E é este Jesus que eu quero apresentar para você. Não deixe, irmãos, para depois. Não deixe achar que você vai conseguir mudar a tua vida sozinho, pela tua carne. Isso aí é Satanás colocando no teu ouvido que primeiro você tem que mudar para depois aceitar Jesus, para depois voltar para Jesus, para a casa do Pai. Irmãos, não faça isso. Volte para Jesus assim como você está. Jesus Cristo está dizendo: venha a mim, assim como você está. Eu não quero que você mude nada para vir a mim, porque é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que vai mudar a minha vida e a tua vida. Amém, irmãos? Esta palavra que eu quero deixar nesse dia de hoje. Fique na santa paz do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos.